On this computer. Olá pessoal aqui do canal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago aqui uma pessoa importante no mundo da tradução que me colocou no universo da tradução freelancer. Vocês me conhecem como professor de alemão aqui, já estou neste canal ensinando alemão há pelo menos 5 anos, mas o que talvez muitos não saibam é que, além de professor de alemão, eu também sou tradutor de alemão para o português e de inglês para o português. E o fato é que eu não comecei sozinho nessa jornada. Teve alguém que me ensinou e que me colocou dentro deste mercado, mesmo que eu não tivesse, mesmo eu sem ter uma formação nesta área, e eu trouxe ela aqui hoje para a gente falar um pouco com vocês sobre o tema de tradução, que é até o tema de um workshop gratuito que a gente vai fazer no próximo dia 16, workshop sobre como viver de tradução. Então eu trouxe a Meire diretamente de Portugal aqui na nossa aula para falar um pouco com vocês aqui, conversar, bater um papo sobre o que nós precisamos, quais os pré-requisitos para a gente se tornar um tradutor, entrar neste mercado, e o que a gente pode conseguir dentro de um ano. O que a gente pode conseguir em termos financeiros, de trabalho, de clientes, de mudança na nossa vida, dentro de até um ano. Meire, boa noite, seja bem-vinda a esta aula. Meire é tradutora, também tem empresa na área de tradução. Fala um pouco para a gente, se apresenta um pouco para a galera, conta um pouco da sua história, para a gente trazer um conteúdo legal para a galera que se interessa por tradução. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Meire, eu tenho 25 anos de experiência nessa área, e o que eu posso dizer para vocês que querem entrar no mercado, querem trabalhar como tradutores, basicamente vocês precisam ter o conhecimento de um segundo idioma. Além do seu idioma nativo, no meu caso é o português brasileiro, um segundo idioma, inglês, alemão, e escrever bem no seu idioma nativo, ter uma boa redação. Isso é o básico. O seu interesse também por várias áreas de informação, gostar de ler, de pesquisar assuntos diferentes, isso também ajuda bastante. Então, se eu souber de um segundo idioma, por exemplo, eu sei o português, como é o caso de muitos aqui do canal, né? O pessoal está estudando o alemão, mas eu tenho certeza de que muitos têm um conhecimento avançado no inglês. Eu preciso ter um conhecimento, eu preciso ser fluente na fala, o meu conhecimento avançado tem que ser em leitura, entender o que está escrito. Preciso ser fluente ou só o conhecimento escrito basta? Assim, eu saber ler e entender tudo de um texto, por exemplo. Bom, você precisa entender bem o texto que você está lendo. É interessante ter alguma fluência, porque você vai lidar com pessoas de outros países, basicamente por e-mail, mas algumas vezes os clientes telefonam e vão conversar com você por telefone, aspectos de trabalhos, podem discutir algum prazo, às vezes eles fazem meetings e você tem que participar, então tem que ter alguma fluência, sim, na língua falada, mas não é assim, você não precisa ter uma fluência muito boa de uma pessoa que, por exemplo, mora fora. Tenho colegas da área que moram em outros países de língua inglesa, tipo Estados Unidos ou Inglaterra. Então, aquele dia a dia traz um traquejo que, às vezes, alguém que mora no Brasil ou em Portugal, que não usa a língua no dia a dia, não tem. Mas tem que entender, entendeu? Se alguém te ligar, você tem que conseguir, pelo menos, manter uma conversação básica. Você precisa, pelo menos, saber ter o conhecimento de vocabulário que você vai precisar naquela conversa ali. Sim, sim. Básica, né? Mas, no geral, o trabalho ele é tradução escrita, né? Escrita, sim. Sim. Você tem alguma dificuldade para falar, não é isso que o seu cliente vai focar. Eles querem saber se você entende bem o texto e se você é capaz de apresentar um bom trabalho, bem escrito, no seu idioma nativo. No meu caso, o português brasileiro. Sim, a modalidade principal da tradução freelancer é a tradução hoje de manuais, né?
de um idioma estrangeiro para o seu idioma nativo. Mas também existe uma modalidade que você faz, que é a chamada versão, que você traduz um documento do português pro inglês. É isso? Isso, Também, isso. mas aí já é bem outra, é uma conversa mais avançada, né? Versão não são todos os tradutores que fazem, porque a versão exige um conhecimento maior da língua para a qual você está vertendo aquele texto, né? Então, por exemplo, se eu vou passar um texto de marketing para o inglês, você tem que ter um conhecimento muito bom do inglês, porque você vai ter que usar um vocabulário que, para a pessoa que está lendo aquele texto, aquilo soe natural. Então, não aí exige um conhecimento bem maior da língua. Mas basicamente o maior volume de trabalho é do inglês para o português, ou no caso o alemão, outro idioma, para o português, né? O ideal. Eu, como tradutor, pessoal, já traduzi muita coisa e o meu foco era mais no idioma alemão. E no mundo da tradução, o foco é na tradução de manuais, tá? Normalmente a gente, quando fala de tradução, né, Meire, o pessoal imagina assim, tradução de documentos, a tradução juramentada. Então, o que eu queria bater um papo aqui com você precisa ter uma formação específica em tradução para ser um tradutor freelancer? Além do conhecimento avançado num segundo idioma, o que uma pessoa que sonha em viver de tradução, podendo trabalhar assim de qualquer lugar do mundo, igual você faz, precisa ter, além desse conhecimento? Eu já falo, por exemplo, alguém pode estar nos assistindo, a pessoa eu já sou avançado em alemão, eu leio bem alemão, leio bem inglês. O que mais eu preciso? Qual outro pré-requisito? Preciso fazer um concurso? Preciso fazer uma faculdade? Preciso fazer uma certificação? Preciso pedir autorização para alguém do governo, para alguma agência mirabolante? Assim, qual o outro pré-requisito que a pessoa precisa? Então, você precisa conhecer assim, as ferramentas da área, né? O que faz o tradutor? Na verdade, a gente chama essa tradução desse material técnico, que não são só os manuais, eu já traduzi muitos manuais, mas, por exemplo, tem software, você pode fazer tradução de software. Software para computador? Sim, até aquele software de um veículo, aquele programa que está lá para o mecânico fazer o diagnóstico. Eu fiz muito tempo isso, tradução para a área automotiva, de um software que o mecânico usa para fazer diagnóstico de veículo. Então, assim, tem N coisas aí. O que você precisa é o básico, que eu já falei dos idiomas, mas você não precisa ter uma formação na área. Eu tenho essa formação, mas, por exemplo, na minha faculdade eu não aprendi as ferramentas, que é uma coisa que você precisa saber mexer nas ferramentas que nós chamamos de CAT Tools, para poder traduzir esse material. Inclusive, em 2012, você falou do projeto do Sistema para Veículo, em 2012 a gente passou praticamente um ano inteiro traduzindo um manual que vai para a montadora de veículos, né? Não é nem o manual do proprietário, é um manual que vai para quem vai montar o veículo e a gente traduziu ele. A maioria das coisas estavam do inglês, mas tinha bastante coisa em alemão também. E a gente fez a tradução desse manual todo escrito, usando essas ferramentas. E eu mesmo, na época a gente começou a trabalhar junto, não tinha formação na área de tradução, mas assim, eu tinha um conhecimento legal na parte de software. Mas mesmo sem conhecimento nenhum na parte de mecânica que envolvia esse manual, eu acabei me tornando um mecânico em teoria, porque o próprio contato ali com a tradução, né, eu fazia, mesmo que errasse algumas coisas, mas conforme eu ia aprendendo os termos, eu acabava ganhando conhecimento naquela área. Então, acho que não diria um pré-requisito, mas algo que vai ajudar é, de repente, se você tem já o conhecimento num segundo Sim, em idioma. alguma área, sim, ajuda bastante. E aí, de repente, você tem afinidade numa segunda área. Eu gosto de engenharia, eu gosto de mecânica, eu gosto de ciência, literatura, eu gosto da parte médica. Meire, nessa sua jornada com a tradução, você já trabalhou com muitas pessoas assim
você já treinou pessoas que não fossem da área de tradução, que tivessem Já formação em outra área e que hoje são tradutores? Poderia contar um pouco para a sim. gente como foi isso? Nossa, eu já treinei, inclusive, uma professora de história, Uma professora de que, história. sim, que falava inglês, fala inglês, e ela se interessou pela área, ela começou a trabalhar comigo, eu ensinei as ferramentas e ela foi pegando os primeiros projetos, inclusive, apesar de ser da área de história, ela começou comigo num projeto da área automotiva. Entendi. Então, ela começou, a ferramenta tinha um glossário com os termos, eu fui ensinando a mexer na ferramenta, é claro, no começo ela fez um trabalho assim, bom, mas ela demorava um pouco mais para fazer, porque ela não conhecia os termos da área. Mas depois que Sim, ela foi aprendendo os termos, hoje é um tipo de trabalho que se eu passar para ela faz rápido, entendeu? Porque ela já conhece tudo, não demanda uma pesquisa, porque embora você saiba o idioma, às vezes você não sabe os termos técnicos, de uma máquina de raio-x, como é que será que fala feixe e outros termos técnicos. E aí sim, isso vai demandar uma pesquisa. Esses trabalhos são feitos em cima de glossários, eu já cheguei a montar glossários da área, inclusive quando a gente fez esse da área automotiva, não sei se você lembra, eu montei o glossário para a gente sim, poder trabalhar, e aquilo lá foi acordado com o cliente, né? O cliente aprovou, porque às vezes um termo, você quer chamar uma coisa de uma certa forma em português, mas o cliente internamente está acostumado a falar de outra forma, então isso foi aprovado pelo cliente também. Mas, de qualquer forma, essas coisas vão ajudando. Quando você começa numa determinada área, você aprende esses termos. No começo pode ser um pouquinho mais difícil, mas dá um mês, às vezes menos, a pessoa já pega aquele traquejo da área, já olha o termo, já sei o que é, isso é freio, isso é acelerador, e aí já consegue fazer o trabalho sem mais problemas. Mas essa professora de história, por acaso, ela já está na área há 6 anos, ela ainda faz alguns trabalhos comigo, e ela se deu super bem. e ela é professora de história e hoje tá assim, traduz num assunto que na época, quando ela começou, ela não entendia. Não Igual entendi. eu, quando eu comecei, eu não entendia nada de mecânica. Hoje, assim, eu não sei desmontar um carro, mas eu sei todas as peças que vão naquele Sabe, carro que a gente traduziu. Eu sei até o torque que ia no parafuso do eixo de comando. Então, assim, pré-requisito, né? Conhecimento avançado numa língua, você não precisa ter essa formação na área, por se tratar diferente, né, da tradução juramentada, que você é um tradutor com fé pública, que traduz documentos, certidões. Na tradução técnica, você basicamente é um prestador de serviços para empresas do setor privado, que vai traduzir, na grande maioria, manuais, né? Manuais técnicos. sim. Sistemas, tem vários. Sistemas, aplicativos, tem outros, tem a parte de livros também, legendagem, tem assim um mundo enorme, né? Mas aqui Sim. focando na parte da tradução técnica, né? Que foi o meu caso, que foi o caso dessa professora de história, em grande parte é manuais para essas agências privadas, né? Que fazem a tradução desses arquivos. Então, um pré-requisito é ser avançado em um segundo idioma e descobrir, às vezes você não precisa ter uma área de afinidade, saber a sua área de afinidade agora, mas você descobre, né? Conforme você Pobre, começa a pegar os primeiros trabalhos, sim. eu mesmo tive muita afinidade com a parte de software e da parte de mecânica, né? O alemão, principalmente, tem muita coisa de mecânica que vem de lá, de maquinário, né? Então, sempre na vida toda estudava TI, só idiomas, e mesmo assim, acabei tendo êxito só traduzindo manuais técnicos, né? Não só eu, É, aconteceu comigo, a professora de história, e tem mais gente, tem médico que entrou nessa área e traduziu coisas de medicina, você conhece? conheço, eu tenho uma colega de tradução que ela na verdade, é da área de biomedicina. E Biomedicina. ela começou a fazer tradução médica. Eu, por exemplo, eu fiz um trabalho com ela de pacientes com câncer, eram vários estudos.
eu não gostei, eu não me identifiquei com a área. Então, assim, você vai conhecer N coisas e é interessante que você... eu não gosto dessa área, que você procure o que você prefere. Por exemplo, tem gente que já não gosta do muito técnico e gosta de fazer marketing. Eu gosto de fazer tradução de marketing. Eu já não me Então, é dou, bom que você eu não vá me para dava essa área bem com mais marketing, me profissional. dava bem com técnico. Você já era mais técnico. Essa tradutora de história, por exemplo, ela começou com automotivo, depois eu comecei a passar algumas coisas de marketing para ela, de turismo, e ela gostou da parte de turismo e ela prefere fazer. E Então, é, você, é né? basicamente assim, nesse setor é tradução escrita de manuais, né? Não entra no âmbito da tradução consecutiva falada, da interpretação falada. É basicamente traduzir textos manuais utilizando ferramentas e às vezes dentro no decorrer do trabalho você descobre uma área de afinidade que às vezes você nem imaginava que você gostava, né? Às vezes a pessoa acha que gosta de computação e começa a traduzir e se apaixona por tradução de manuais de automotivo. É verdade. Né? Eu, por É, exemplo, eu nunca imaginei que eu ia gostar de traduzir antivírus. Um cliente software de meu antivírus. e eu achei muito interessante, porque eu aprendi muita coisa. Eu nem imaginava que o seu celular te ouve na época. Eu aprendi coisas que, assim, eu posso dizer, 90% das pessoas não sabiam na época e muita gente ainda não sabe, porque esse antivírus ia ensinando, ia falando tudo aquilo que eles bloqueavam. A gente não vai deixar o seu celular escutar você, entre outras coisas. Então, assim, você acaba descobrindo áreas de afinidade que você não conhecia, né? E agora, sim, para a gente já falou dos pré-requisitos, né? Tem que saber um segundo idioma, área de afinidade que você pode encontrar depois. O formato de trabalho ele é basicamente home office e tradução de materiais que estão escritos, materiais manuais, né, técnicos para empresas privadas, então não precisa de formação, não tem regulamentação. Basicamente, você precisa ter uma qualidade mínima para o cliente continuar trabalhando com você. E assim, para a gente contar aqui para o pessoal que tem interesse, né, quanto que um tradutor, uma pessoa que entra no mercado hoje, começa a aprender sobre esse assunto hoje. Daqui 6 meses, um ano, quanto que ela consegue, você acredita que uma pessoa comum, que nem eu era na época, que não tinha conhecimento nenhum na área, só sabia assim, tinha um conhecimento legal de inglês e alemão e vontade de aprender e fazer a coisa acontecer. Quanto você acha que uma pessoa assim consegue fazer com tradução dentro de um ano, em termos de ganho? Como que funciona o ganho médio nessa área? Qual a possibilidade de ganho para uma pessoa na área de tradução freelance? Iniciante no Brasil, eu acredito que é uns R$ 4.000, pelo menos. Fazendo tradução freelance em casa, só com, assim, e nada assim, não é contratado, não é CLT, né? Aqui eu tô assim, Não, eu conheço esse assunto, mas eu tô perguntando como se fosse a pessoa de casa que não conhece, né? Para você É responder. possível ser CLT, você sabe, né, Rodrigo? Eu Sim, mesma já fui. Eu era consultora linguística. Eu fui consultora linguística em 2 empresas. Trabalhei, assim, quase 10 anos, pelo menos, você foi, dentro acho da que empresa. foi chefe do departamento, né? Diretora do setor de De tradução localização. de- Eu da, era responsável, no caso, eram manuais de celulares. da Nokia, não era? Da Nokia. Fiquei 5 anos na Sim. Nokia. Mas o fato é assim, é possível ser CLT, sim, mas não é Mas assim, todo mundo que a gente conhece na área é freelancer, tá? é A gente freelancer. trabalha para agências de tradução, empresas privadas que te mandam um trabalho e te pagam por trabalho. Esses trabalhos são pagos por palavras, né? Em alguns Sim, casos, por linhas ou por página. Mas mas então, só com a palavra. então você acredita, assim, eu também acredito nisso, mas para o pessoal de casa também ouvir, né, de uma pessoa que é especialista no assunto, que é uma pessoa comum, igual era na época, entrando neste mercado, entre 6 meses e um ano, é possível chegar a um ganho de uns R$ 4.000 fazendo tradução de manuais Sim, do inglês para o português?
fazendo alguns projetos para vários clientes, no caso, né? Às Isso, vezes, e aí eu né? estou contando assim, a pessoa trabalhando para um cliente no Brasil, porque a hora que você começa a trabalhar, que você pega mais experiência na área e você consegue trabalhar com um cliente lá fora, Aí esse né? valor pode passar para dólar, né? Aí sim, com certeza. É, porque lá fora eles pagam em dólar ou em euros, né? Então aí esse valor já muda. Na época que eu comecei a trabalhar com você, lá no final de 2011, acho que em questão de um ano, eu acho que eu devia estar fazendo uns 2.500 por mês, porque eu só estava em um projeto no Brasil. Sim, Mas logo em 2013 eu já comecei a pegar projetos de fora, e esses 2.500 viraram 5.000. Não sei se você lembra na época. Aí eu comecei a dividir, fazia parte para você e eu já estava começando a captar sim, cliente fora. sim. E, óbvio, né? Varia um pouco, às vezes, como é freelance, às vezes pode ter um mês que você faça um pouquinho menos e no outro você faça 3 vezes mais, né? Tem algumas oscilações no mercado, mas Não, acontece mesmo, acontece. é a possibilidade real de você sair do absoluto zero, né? E a demanda de trabalho, como que está hoje para você a demanda? Assim, se eu quero entrar nesse mercado hoje, tem trabalho para mim? Já não está concorrido, não está saturado? Como é que está a demanda, a oferta de trabalho? Tem bastante tradutor? Falta tradutor? Tem bastante tradutor, mas assim, o seu foco tem que ser você ser um bom tradutor. Se você é um bom profissional, não falta trabalho. Eu posso te garantir, porque se o cliente acerta com você, ele gosta do seu trabalho, você tem um bom prazo, você tem qualidade, o cliente não quer trocar, porque ele sabe que se deixar na sua mão, aquilo vai sair bem feito. Porque geralmente você vai trabalhar com um cliente que tem um outro cliente. Então, se você faz um bom trabalho, se você é um bom profissional, não falta trabalho. Eu posso dizer assim, a minha experiência, eu já estou nessa área há vários anos, como CLT e depois como autônoma há 12 anos já, e assim, nunca me faltou trabalho. Inclusive, assim, eu chego a recusar projetos porque eu não tenho como atender Na tudo. verdade, a demanda vem só crescendo, né? A ponto de você Sim, você tem já uma equipe que trabalha com você, você repassa, eles trabalham, fazem alguns trabalhos para você, mas tem tanta demanda que às vezes você recusa, tem que não simplesmente consigo. escolher o melhor. Não consigo. Isso aconteceu comigo também. Lá em 2015, 16, eu acabava dando prioridade. Tinha tanta coisa, eu acabava dando prioridade para os que vinham do alemão para o português, que Sim, era mais a minha área de afinidade, né? é verdade. E, pessoal, assim, essa aqui é uma aula que a gente está colocando aqui para vocês, apresentando, falando um pouco mais sobre esse mercado, mas no dia 16 de agosto, agora às 19 horas, do horário do Brasil, 7 horas da noite, nós vamos fazer um webinário ao vivo, tá? Falando tudo sobre este mercado e como você pode entrar neste mercado e, sabendo um segundo idioma, se tornar tradutor e conseguir ter uma renda legal exclusivamente com tradução, tá? Eu sou um desses casos, comecei do zero, coloquei outras pessoas nessa área, a Miri já treinou outras dezenas de tradutores das mais diversas áreas que, assim, nem sabiam que era possível isso e que hoje vivem só da tradução. E mais legal que isso ainda, espalhados pelo mundo, né, Meire? Porque esse trabalho você faz de qualquer lugar do mundo que você tiver. Tendo uma boa internet, Uma isso sem internet e um computador, você, se quiser fazer tradução na Rússia, na África do Sul, na sim, Europa, você trabalha de qualquer... Hoje você vive em Portugal, né? Sua empresa está lá. sim, Na época você estava aqui no Brasil, mas hoje você está vivendo em Portugal e atendendo clientes diretamente de lá. sim. Tem cliente que nem sabe, às vezes o cliente pergunta, mas você está no Brasil ou você está em Portugal? Porque às vezes eu vou ao Brasil e acabo ficando um mês, dois, então assim, na verdade você tendo assim a disciplina de entregar as coisas no prazo, né, no fuso horário que a pessoa precisa, não é necessário estar no seu país, né? Você pode estar em outros, o Sim. local não é importante. Bom, para você que se interessa por essa área, né, que já pôde conhecer um pouquinho mais, você que tem interesse, numa aula mais aprofundada, nós vamos fazer esse webinário no dia 16.
para participar gratuitamente dessa aula ao vivo, você clica no link da descrição aqui deste vídeo, tá? E faz um cadastro gratuito rapidinho ou acessa www.canaldotradutor.com.br. Eu sei que esse canal aqui é um canal para ensino do alemão, mas muita gente, muitos alunos do curso fechado pedem mais informações sobre esta área e não tem ninguém hoje no Brasil falando com detalhes desta área, dando informações reais que realmente podem te ajudar a entrar neste mundo. Então, por isso a gente criou esse evento online. Eu e a Meire vamos dar uma super aula, um webinário para vocês que querem saber mais como se tornarem na prática um tradutor e viver disso, né, Meire? Sim, claro. Então, para quem assim, tudo baseado em experiência. Tem um projeto aí bem longo. Posso contar como foi. É uma aula por quem vive isso no dia a dia, na prática, para quem tem interesse, tá? Então, quem tiver interessado, se inscreve. Do mais, eu agradeço, Meire, a participação sua nessa aula aqui. Muita coisa legal tá por vir por aí ainda. E espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Espero que sirva de ajuda para muita gente que tem um sonho ou de repente nem imaginava que era possível e agora descobriu essa possibilidade, né? E a gente se vê a princípio no dia 16 de agosto, mas a gente volta com mais conteúdos aqui para o canal até lá. Tá legal? Meire, obrigado por participar, por topar fazer esse vídeo aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.